Pessoal, nesse vídeo eu quero começar a falar com vocês sobre uma ferramenta muito legal que é instalada junto com o Node.js, que é o NPM, tá? NPM vem de Node Package Manager, ou gerenciador de pacotes do Node, tá? Bom, para começar, né, o que são pacotes? Pacotes, pessoal, dentro aí do universo do Node.js, são pedaços, né, de código JavaScript. Podem ser bibliotecas, podem ser frameworks, podem ser utilitários de linha de comando, tá? Que a gente pode usar para alguma coisa. Então, são pacotes de coisas desenvolvidas usando JavaScript que a gente pode usar tanto no nosso código, tá? A gente pode usar bibliotecas que estão no NPM dentro do nosso código-fonte para não precisar ficar reinventando a roda, né? Para realizar algumas ações mais comuns. Tá? Tem muita coisa. E a gente pode usar também no nosso processo de desenvolvimento. Tá? Tem utilitários de linha de comando que são desenvolvidos em JavaScript e que podem nos ajudar em algumas tarefas, né, do processo de desenvolvimento. Tá? Tudo isso está aqui dentro do NPM. A gente vai dar uma olhadinha no que ele é, tá? E como utilizar. Então vamos começar dando uma olhadinha aqui no site do NPM, que é esse aqui, npmjs.com, tá? Aqui no site do NPM, pessoal, a gente já tem aqui logo no início uma ferramenta de busca, tá? Onde a gente pode buscar por pacotes. Por exemplo, a gente pode buscar aqui pelo React, tá? O React, que até agora a gente utilizou, né, inseriu aí no nosso código através daquela tag script lá no HTML, ele pode ser inserido também por meio de um pacote disponível no NPM, tá? Então é esse tipo de ferramenta que a gente tem aqui no NPM, tá? Então, ó, eu busquei por React, né? Ele me mostrou aqui uma lista de coisas que tem React no nome, mas a primeira aqui, né, é exatamente o React que a gente utiliza, a biblioteca JavaScript para criar interfaces de usuário. Tá? Tem também, por exemplo, o React DOM, né? Que é a versão do React para trabalhar, né? Assim, a extensão, na verdade, da biblioteca React para trabalhar com páginas HTML, né? Com o DOM, o Document Object Model. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Bom, como que a gente usa as coisas no NPM, tá? O primeiro passo é instalar. E aí ele tem até aqui o comando, né? Mostrando npm install. E aí, no caso, ele está instalando já as duas bibliotecas, o React e o React DOM, tá? E depois ele utiliza essas bibliotecas no código por meio desse require, né? Aquela instrução que a gente viu aí no vídeo passado, a gente usou o require para ter acesso às funções, né, do Node.js que lidam com o sistema de arquivos, mas a gente também pode usar o require para importar outras bibliotecas que estão no NPM, tá? Então a gente já viu aqui, né, dois tipos distintos aí de bibliotecas. Umas são aquelas integradas ao Node.js, como por exemplo aquela FS que a gente viu para lidar com o sistema de arquivos, e outras são as bibliotecas criadas por usuários e disponibilizadas, né, para o público através da ferramenta NPM. Tudo bem? Pessoal, para usar o NPM, eu quero mostrar na prática para vocês, tá, como que ele funciona. Tá? Como eu falei, ele é um gerenciador de pacotes. Então, com o NPM a gente pode instalar bibliotecas, né, remover bibliotecas, manter essas bibliotecas atualizadas, entre várias outras ações aí que o NPM realiza. E também, quando a gente desenvolve, né, códigos para Node.js, normalmente o código que a gente está desenvolvendo também é uma biblioteca por si só. E o NPM tem ali as funcionalidades para ajudar no gerenciamento e no desenvolvimento da nossa própria biblioteca, ou no caso, o nosso próprio código-fonte. Tá? Então vamos começar abrindo aí o Visual Studio Code. Vou abrir ele aqui. Vocês vão abrir aí a pasta de trabalho de vocês, né, o diretório onde vocês estão trabalhando. No caso aqui eu vou criar um novo diretório chamado 4-NPM.
npm, onde eu vou mostrar alguns exemplos aí do npm para vocês. O npm ele é uma ferramenta de linha de comando, tá? A gente criou aqui esse diretório 4 npm. Eu vou vir aqui no console, né? No terminal, no caso. Então, para quem não está com ele aberto, é só vir aqui em terminal, novo terminal, tá? E aí aqui eu vou dar um cd, né, para acessar aquele diretório que a gente acabou de criar. Eu estou aqui no diretório React Intro, eu vou colocar cd 4 tracinho npm, e agora eu entrei aqui no diretório 4 npm, certo? Pessoal, vamos testar aqui então o tal do npm install, tá? Eu vou pegar aqui alguma biblioteca um pouco mais simples. Então vamos voltar aqui no site do npm e vamos procurar uma outra biblioteca aqui, ó, chamada date-fns, tá? É uma biblioteca para trabalhar com datas em JavaScript, para você, por exemplo, poder pegar uma data, pegar duas datas e saber a diferença entre elas, né, em minutos, horas, segundos, etc., entre várias outras funções, tá? Então a gente vai usar essa biblioteca aqui como um primeiro exemplo. Então, para instalar a biblioteca, pessoal, é bem simples, né? Instalar esse pacote é bem simples. É só pegar aqui o nome do pacote, né? E executar aí usando o npm install, né? Para fazer a instalação. Então, a gente vai usar aqui npm install espaço date-fns, tá? Pessoal, uma coisa que vocês têm que tomar bastante cuidado, tá? Quando estiver lidando aí com pacotes, tá? É instalar, prestar atenção no nome dos pacotes que vocês estão instalando, tá? Por quê? Qualquer um pode publicar qualquer coisa aqui no npm e nada impede da pessoa publicar de repente algum código malicioso, né? Algum malware, algum vírus, alguma coisa com um nome similar a uma biblioteca mais popular. É lógico que quando isso for percebido, né, o pessoal vai acabar tirando isso do ar, mas é sempre bom prestar bastante atenção no que a gente está instalando, tudo bem? Então, nós executamos aqui o npm install date-fns, lembrando mais uma vez, muito cuidado aí com letras maiúsculas e minúsculas, tá? Porque tem diferença. E está instalado. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no explorador de arquivos, vocês vão ver alguns detalhes aqui, tá? Vocês vão ver que surgiu aqui na minha pasta npm um arquivo novo chamado package-lock.json e também uma pasta aqui, né, um diretório chamado node modules, tá? O que é isso aqui, pessoal? Essa pasta node modules é onde foi instalado o meu pacote date-fns, tá? Eu vou acessar essa pasta aqui pelo console, né? Vou executar aqui um ls, no caso, quem está no Windows aí provavelmente vai ter que usar um dir, né? E vocês vão ver que ali dentro a gente só tem, né, por enquanto, esse diretório date-fns, que é a biblioteca que a gente acabou de instalar, certo? E temos também aqui esse arquivo packagelock.json. Vamos clicar nele aqui para ver o conteúdo e vocês vão ver, ó, que ele tem aqui um arquivo JSON, né? É uma representação aí de um objeto JavaScript, onde a gente tem chaves e valores, certo? E aqui dentro a gente tem, né, alguns dados dessa biblioteca que foi instalada, né? No caso, o date-fns, como a versão e etc. Tá? Esse arquivo packagelock.json, a gente vai ver um irmão dele daqui a pouco, mas só para saber, esse arquivo ele é gerado automaticamente pelo npm install, tá? E esse arquivo registra, né, a versão exata dos pacotes que foram instalados. Assim, se você for copiar, né, teu projeto para um outro computador, por exemplo, ou publicar ele no GitHub, você não precisa enviar essa pasta Node Modules. Tá? Por quê? Porque essa pasta provavelmente ela vai ficar muito grande, né, conforme você vai instalando dependências, e não faz sentido ficar copiando ela por aí. A partir do momento que a gente tem esse arquivo packagelock.json, a gente pode usar o npm install para replicar, né,
as dependências para replicar os pacotes necessários em outros computadores, tudo bem? Bom, então essa é a forma de nós instalarmos pacotes, certo? Bom, só que essa forma, né, que a gente está fazendo aqui, a gente está instalando o pacote de uma maneira que ele meio que fica órfão. Na verdade, a gente não consegue replicar esses pacotes, né, tão facilmente em outros sistemas. Para isso, pessoal, para poder fazer a coisa da forma correta, a gente precisa inicializar um projeto do NPM nesse diretório. Aí eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Eu vou remover essa pasta node modules e esse arquivo packagelock.json, tá? Vou vir aqui em delete e agora eu vou fazer diferente. Ao invés de colocar npm install, eu vou usar essa opção aqui, ó, npm init, né, de inicialização, tá? Essa opção, pessoal, ela inicializa, tá, um projeto do npm, ou seja, ela inicializa um pacote, né, como se nós estivéssemos criando um pacote dentro desse diretório onde eu estou, tá? Então ele vai fazer algumas perguntas aqui, ó. Por exemplo, qual o nome do pacote, né? Eu vou manter aqui, por padrão, ele pega o nome do diretório, vou deixar esse 4 npm, qual a versão, se tem alguma descrição, né? Um ponto de entrada, qual o arquivo que seria o ponto de entrada do nosso pacote, no momento é indiferente, vamos deixar esse index.js, se existe algum comando para testar, tá? Se existe algum repositório Git, né? Algum repositório de um sistema de controle de versão, palavras-chave, né? Se você publicar esse pacote lá no site do NPM, as pessoas podem encontrar seu pacote por meio das palavras-chave, o autor do pacote, vocês podem colocar, por exemplo, seu nome, seu e-mail, tá? A licença do pacote, também vou deixar aqui padrão, a licença ISC. Ele vai me perguntar se está tudo certo, vou dizer que sim. E aí o que ele vai fazer? Ele vai criar aqui, ó, dentro dessa pasta, um arquivinho chamado package.json, tá? E aqui dentro a gente tem todas as informações aí que foram dadas, né, durante esse npm init, tá? Agora, pessoal, que a gente inicializou o projeto, né, a gente já tem esse package.json, e perceba o seguinte, aquele npm install orphan que a gente fez, ele criou um package-lock.json. Agora a gente criou só um package.json através desse npm init, tudo bem? Então agora sim a gente pode fazer a instalação de pacotes sem que esses pacotes fiquem órfãos, né? Vamos chamar aqui só a ajuda do NPM, né? Vocês vão ver o seguinte, na verdade a ajuda do NPM, ele tem ajudas específicas para cada comando, né? Para cada subcomando ali. Então se eu quiser ver quais as opções que eu tenho, por exemplo, com npm install, eu vou executar npm help install, tá? Aí aqui, pessoal, vocês vão ver que tem bastante coisa, mas o que eu quero que vocês prestem atenção aqui é o seguinte, aqui a gente tem essas opções comuns, tá? E aí você tem várias opções aqui que estão marcadas, por exemplo, como save, né? Então, por exemplo, aqui esse tracinho P é o equivalente a esse tracinho save traço prod. Esse tracinho D maiúsculo é o equivalente a save dev e assim por diante, tá? Qual que é a ideia aqui, pessoal? Quando a gente tem um arquivo package.json, tá, e faz a instalação de algum pacote, de alguma dependência em um diretório onde exista esse package.json, ele não só vai fazer a instalação, mas ele vai também criar aquele package lock.json, mas também vai inserir aqui nesse package.json a informação do pacote que foi instalado, tá? Ou seja, vamos lá, vou fazer de novo, npm install date-fns. Ó, vocês vão ver que ele criou aqui o package lock, ele criou aqui o node modules com o date-fns, e aqui no package.json, ele colocou aqui, ó, dependências date-fns, e aí aqui
esse código de versão, tá? Então a gente tem esse aqui e tem também o package lock, tá? O que acontece aqui, pessoal? Quando a gente instala dependências, pacotes usando NPM, né, dentro de um outro pacote NPM, como é o caso aqui, ele vai inserindo, né, esses pacotes dentro dessa lista de dependências, para que a gente possa replicar, né, essa instalação em outros sistemas, em produção e etc. Só que aqui nesse package.json, ele grava só algumas informações da dependência. Então seria o nome, tá? E aqui é a versão mínima que a gente precisa daquela dependência. Então no caso aqui ele está falando, olha, quando você for instalar o DateFNS, tem que ser pelo menos a versão 2.25.0, tá? E não tem a versão exata, que é o caso que a gente tem aqui no packagelock.json. Tá? Então, por isso ele precisa desses dois arquivos. Tá? Bom, mas o que vocês têm que se preocupar em manter é esse arquivo aqui, porque é ele que vai permitir que a gente refaça, né, toda essa instalação em outros sistemas. Como assim? Se eu vier aqui agora excluir aqui a pasta Node Modules, tá? Então, ó, eu não tenho mais ela, eu vou dar um ls aqui, vocês vão ver que eu só tenho os dois arquivos. Eu posso chegar aqui agora e simplesmente colocar assim, ó, npm install. O que vai acontecer? Ele vai ler o meu arquivo package.json, vai ver quais as dependências que estão lá e vai reinstalar todas as dependências que estão lá, tá? E dessa forma a gente consegue, por exemplo, pegar só esses dois arquivos, levar para um outro computador que tenha o Node.js instalado, né? Entrar nessa pasta, rodar um npm install e ele vai baixar todas as dependências, né, todos os pacotes que a gente precisa para o nosso projeto. Tudo bem? Então, pessoal, para que esse vídeo não fique ainda mais longo, né, eu vou parar por aqui. Eu espero que daqui vocês tenham entendido o que é o NPM, né? O site aqui do NPM, saber fazer as buscas e tal. Entender esse processo de instalação de pacotes usando o NPM, entender o que são esses dois arquivos e o que é esse diretório, tá? O package.json, packagelock.json e o Node Modules, tá? E uma informação, né, importante ressaltar que quando você for levar esse seu projeto para outro computador ou quando você for colocar esse seu projeto num sistema de controle de versão, como o Git, você normalmente não vai mandar junto essa pasta Node Modules. Por quê? Porque não precisa, tá? Com as informações que você tem aqui no package.json e no packagelock.json, você já é capaz de reconstruir toda essa pasta usando simplesmente o comando npm install sem nenhum parâmetro. Tudo bem? Então, é isso, tá? E aí nos próximos vídeos a gente vai explorar um pouquinho mais o NPM e os pacotes do NPM.